Oi, tudo bem? Espero que sim. Eu tô na academia agora, é cedo, são 5 da manhã. Eu vou mostrar uma coisa muito rara, é o Ben Woodman na esteira. Ben, Oi. fala oi pra todo mundo. Não, desliga. Desliga isso. Você tá bem? Para de filmar. Eu vou postar isso. Espera aí, volta aqui. Isso foi incrível. A primeira vez na vida que eu fiquei com o menino, foi a primeira vez na vida mesmo. Eu tava beijando ele na ponta do pé, que eu sou baixinha. Eu fui beijar ele, e quando eu fui beijar o menino, eu desci rolando a escada abaixo na frente dele e ainda fiz... Ser abordado de surpresa pra aparecer em uma filmagem é algo que a gente não espera sempre, mas é sempre legal. Eu já falei com pessoas que eu achava que conhecia e não era desconhecido. Isso eu faço sempre. Eu falo comigo direto. Eu sou da internet, né? Então eu fiz um vídeo na época da Copa. Deu cantando e gritando no metrô. Eu acho que tem até ver esse vídeo na internet. Eu acho o momento mais constrangedor da minha vida porque eu nunca passei tanta vergonha que nesse dia, mas também valeu a pena. Eu perguntava pra uma pessoa, você tá grávida? A pessoa, não tô, a pessoa só tava um pouco gordinha. E aí eu, puxa, que constrangimento. A gente já tá junto há algumas semanas, né? Mas eu tava pensando, você já disse a alguém que tá no Alpha, tipo, na sua escola, no seu trabalho ou no clube? Porque pode ser meio chato tocar no assunto com amigos. E aí, Cal? Oi, Bill. Você tem planos pra noite de quarta-feira? A noite de quarta? Eu tenho um evento com alguns amigos, nós vamos comer alguma coisa, depois vamos assistir um vídeo e depois nós vamos conversar só. E aí, Mesmo que você tenha certeza do que pensa, pode ser um pouco desconfortável falar sobre isso com outras pessoas. E pode aparecer algumas perguntas como, eu deveria falar com outros sobre Jesus? Será que tem algum problema falar sobre isso? E se tiver, como eu posso fazer isso? algumas pessoas acham que a fé deve ser privada. Ótimo se você acredita, mas isso não deve ser sugerido, nem sequer mencionado. Mas é interessante porque todos os que são cristãos agora devem ter ouvido falar de Jesus através de outra pessoa. Então, por que contar a outras pessoas sobre Jesus? Primeiro porque Jesus nos diz para fazer isso. Jesus dizia às pessoas, ide e contai, ide e convidai. Eu vim para que tenham vida. Ide e fazei discípulos. Outra razão é que a mensagem de Jesus responde a uma necessidade muito real dos corações das pessoas. Imagine que você naufragou em uma ilha deserta com seus amigos e dá uma volta pelo local e encontra água e frutas. A primeira coisa que você faz é correr até eles e dizer que encontrou alimento e água. Há fome e sede espirituais no coração de todo ser humano. E, de certo modo, é como se as pessoas estivessem vagando pelo deserto procurando saciar a fome. A coisa mais amorosa que podemos fazer é contar às pessoas as boas novas de Jesus. É Ele quem finalmente sacia nossa fome espiritual. Um relacionamento com Jesus nos dá paz e alegria. Traz significado e propósito à nossa vida. Deus enche nossos corações de amor, nos perdoa e nos oferece a vida eterna. E são essas as boas notícias que devemos compartilhar com os outros. Contar boas notícias para as pessoas é a melhor coisa. Nós sempre compartilhamos coisas incríveis, como o vídeo que eu compartilhei do Ben, que já tem 20 mil visualizações. Qual vídeo? Nós fazemos isso o tempo todo e com todo tipo de coisas. Qual vídeo? Meu irmão, o telefone celular é o futuro. Não vai ficar menor do que isso. Você mal consegue ver no meu bolso. Ó, você tem que comprar um, é o futuro. Por que andar se pode deslizar? É sério, Carl, você tem que experimentar o Netflix. Nada teve um impacto mais positivo na minha vida do que o Netflix. Uau! Onde eu assino? Na internet. Quando eu comecei a seguir Jesus, tinha muita paixão em contar aos outros. Eu lembro de uma vez quando eu tentei contar a minha amiga Chanel, mas eu forcei muito a barra e fui insensível. Não deu certo. Depois de ter sido rejeitado algumas vezes, a minha coragem desapareceu e se transformou em medo. Às vezes eu enfrento o medo. Tipo, eu recordo uma vez na escola, eu estava com alguns amigos e alguém me perguntou, você poderia me dizer por que você é cristão?
Aquela era a minha chance, o meu momento perfeito. Mas eu estava com tanto medo de falar algo errado que eu paralisei. Eu acho que isso pode acontecer com muitas pessoas. Oscilamos da insensibilidade ao medo. Mas não tem que ser desse jeito. Como compartilhamos nossa fé? Vamos falar sobre diferentes maneiras de contar aos outros sobre Jesus. Primeiro, através de nossas ações. O amor que mostramos de maneira prática pode indicar para os outros o amor de Jesus. Jesus diz: vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Eu era uma viciada em crack na cadeia. Muito encrencada. E eu estava em uma cela. E enquanto eu estava lá, uma mulher do Exército da Salvação foi à minha cela só para me visitar. E eu lembro que quando vi ela chegar, pensei, que ótimo, lá vem a igreja e lá vem um sermão que eu deveria amadurecer, o que eu estava fazendo com a minha vida, esse tipo de coisa. E ela não disse nada disso, ela só entrou e me deu um abraço. Ela me disse, eu te amo. Assim, foi desconfortável, porque eu não cheguei a abraçá-la também. Eu tinha um coração duro, eu estava, com muita raiva e estava drogada. Quando ela saiu, eu me lembro da porta fechando, do som do metal, da porta da prisão. E aí Deus esteve na minha cela. Ele fez a mesma coisa. Ele me abraçou e sussurrou no meu ouvido, eu te amo. E foi a primeira vez que eu percebi que Deus estava do meu lado e não contra mim. E que não estava chateado, irritado, indiferente, desapontado. Sabe? E existe algo que alguma coisa aconteceu e eu nem consigo descrever. A melhor maneira de explicar é que alguém acendeu uma luz. O que eu não sabia e que mudaria minha vida para sempre é que Deus poderia me usar para salvar outra pessoa. Então, quando eu conectei essas duas coisas, tudo mudou porque eu entendi que essa fé que eu estou vivendo não envolve só a mim. Eu faço parte do Exército da Salvação há 22 anos e os fundadores do Exército da Salvação são William e Catherine Booth. E parte da mensagem do Evangelho para toda a igreja, eu acho que o cristianismo é prático. Ele costumava dizer, você não pode pregar para um homem com o estômago vazio. Porque as boas novas, essas boas novas do Evangelho devem ser tangíveis. Então eu costumo dizer às pessoas que começam, o que você quer fazer? O que te apaixona? Quem está ao seu redor, você ao menos sabe, porque às vezes o primeiro passo é descobrir isso. Eu conheço um garoto de 14 anos que sentava na hora do almoço ao lado de um menino cuja família havia falido. E ele realmente, eu não sabia disso naquela época, mas ele não estava almoçando. E esse menino de 14 anos sentiu que deveria compartilhar. Ele dava o almoço todo dia. E ele chegava em casa morrendo de fome. E a mãe dele dizia, você não para de comer. Só que ele dava o almoço dele todo dia pro outro garoto. Não fazia nenhuma pergunta, só dava o almoço dele e aí eles conversavam sobre o dia. Até que, finalmente, o garoto confiou no outro de 14 anos e disse, essa época tem sido a mais difícil da minha vida. Eu pensei em tirar a minha vida. Tá muito difícil. Mas todo dia você me mostra que alguém cuida de mim, que alguém se importa comigo, sabe? E tudo isso transpareceu através de um menino de 14 anos no ensino médio, desajeitado, que nem era o mais popular. Ele só passava a bandeja para alguém que se sentia muito solitário. E aí ele pôde orar com ele, dizer que Deus o amava e que ele não queria deixá-lo. Porque se você consegue entender quem você é, aí você pode... Porque esse é o Evangelho, não é mesmo? É Jesus se revelando em lugares escuros e dizendo... Não, Deus não esqueceu de você, não é tarde. Você é importante no mundo, eu projetei você, eu te fiz, eu te amo. Posso te libertar do que precisa. Essa é a essência do Evangelho. E é linda. Eu não sou nenhum nem outro, assim, de falar ou não. No caso, cada um tem a sua fé e religião, mas que cada um, no caso, se for falar, se cada um tiver a sua opinião e que o outro respeite que estiver ouvindo. Eu acho que é correto falar da nossa fé com o outro. Eu posso ter um tipo de fé, você pode ter outro, mas se eu juntar minha fé com a sua, nós vamos chegar no mesmo destino. O final onde tudo vai se cruzar é o mesmo.
Sim, porque é importante você conhecer ideias diferentes das suas justamente para moldar a sua, sabe? Acho que sim, tem que falar. Cada um tem a sua fé, a sua religião. E eu não vejo problema nenhum em falar a respeito. Eu acho que fé é uma questão pessoal que deve ser discutida como qualquer outra questão pessoal. Bom, pra mim, todos têm sua religião e, no meu caso, só deveria respeitar mesmo a religião do outro e não criticar. Eu tenho que mostrar pra você. Vamos lá. Opa, o que é isso? Ah, é só... Quer saber? Vem logo, não se preocupa com isso não. A segunda maneira de contar aos outros é dar boas razões para crer em Jesus. Quando o apóstolo Paulo ensinou sobre Jesus, as escrituras dizem que ele argumentou com as pessoas. Ele explicou a mensagem e defendeu a fé e Cristo. 1 Pedro diz: estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. Uma das melhores maneiras de demonstrar mansidão e respeito é ouvindo as pessoas. A maioria das pessoas não está disposta a ouvir até que tenha sido ouvida primeiro. E é muito importante que ao ouvir estejamos interessados no que as pessoas pensam. Isso mostra respeito. As pessoas se importam com o que você sabe até saberem o quanto você se importa com elas. Eu costumo dizer que as pessoas não se importam com o quanto você sabe, até saberem o quanto você se importa com elas. Você ainda pode dizer o que sabe, enquanto mostra a elas o quanto você se importa. Aí, quando elas sabem o quanto você se importa, elas se importam ainda mais com o que você sabe, porque a coisa mais importante que elas devem saber é que você as ama. Incrível, por que não coloca isso no adesivo para carros? O Ben achou que essa era uma ideia fantástica, mas logo percebeu que o mercado de adesivos para carros era um pouco mais passageiro do que ele esperava. E também não ajudava o fato da concorrência ser muito melhor na propaganda. Adesivos! A terceira maneira de contar aos outros é pregando as boas novas. O Evangelho de Mateus diz: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando, pregando as boas novas do reino. A palavra evangelho significa boas novas. É um anúncio sobre quem é Jesus e o que ele fez. É um anúncio de que Deus te ama, você pode ser perdoado e ter um relacionamento com ele. É a melhor notícia que alguém pode ouvir. Muitas vezes as pessoas ouvem o Evangelho pela primeira vez por meio de um convite pessoal. Foi o que Jesus fez. Ele disse às pessoas: se estiver interessado, venha e veja. E quando elas o seguiram, aquelas pessoas disseram aos seus amigos: você tem que vir e ver. Talvez por isso esteja no Alfa. Talvez um amigo tenha te convidado para vir e ver. Para vir e explorar por si mesmo. Isso é o que vemos no início do Evangelho de João. André, um dos discípulos, foi convidado por Jesus para vir e ver. A primeira coisa que André fez foi procurar seu irmão Pedro para convidá-lo a conhecer Jesus. E o mais legal, Pedro tornou-se uma das pessoas mais influentes da história do mundo. Ele foi o líder da igreja primitiva e basta vir a Roma, até a Praça de São Pedro, para ver os sinais de seu impacto. Agora, nem todos nós podemos fazer o que Pedro fez, mas podemos fazer o que André fez. Convidar outras pessoas a vir e ver e conhecer Jesus por elas mesmas. Minha família sempre foi super protetora. Só quando me mudei para Vancouver para começar a universidade, eu conheci o álcool, o cigarro, as festas e boates. Eu amo gente e adoro fazer amigos. E as pessoas notaram isso. Então, me perguntaram se eu achava que podia... Basicamente, me contrataram para levar pessoas a clubes noturnos. E aí eu levava, sei lá, algo entre 20 e 100 pessoas nos finais de semana. Mas eu era super apaixonada por aquilo. Era vida pra mim. Adorava a night, adorava sentir que fazia parte de uma comunidade. Meu pai começou a sofrer uma depressão muito forte. Na verdade, ele passou por várias épocas em que quis cometer suicídio. Um conhecido do meu pai disse: "Aí, Jorge, eu sei que você está passando por isso e realmente eu não sei se isso vai te ajudar, mas existe um curso chamado Alpha. Por que você não experimenta?" Meu pai nunca tinha ido à igreja antes, mas de alguma forma ele aceitou o convite dele e disse sim. Ele entregou sua vida a Cristo. Me lembro desse momento como se fosse ontem. Ele se sentou à nossa mesa e disse: "Escuta, gente, eu quero falar com vocês.
eu recebi o perdão de Deus e eu também adoraria receber o perdão de vocês. Ele pediu o perdão da minha mãe e ele voltou para nossa casa naquele dia. Ele foi completamente transformado. Ele era uma pessoa diferente, cheia de luz. Meu pai me disse: Dory, eu gostaria que você tentasse ir à igreja. E eu lembro que era uma noite de segunda-feira, quando eles me convidaram para o curso Alpha. Me sentei lá atrás, porque eu era muito cética, mas pela primeira vez eu pensei, nossa, imagino como seria se eu levantasse minhas mãos para Deus e dissesse eu te amo pela primeira vez. Aí eu pensei, bem, ninguém tá olhando, então posso fazer isso. Levantei minhas mãos para Deus e disse, Deus, eu te amo e preciso de ti. E imediatamente pude sentir o amor de Deus me enchendo da cabeça aos pés, inteiramente. E senti que fui amada pela primeira vez na minha vida. Uma semana depois de encontrar Deus, pensei, por que ninguém me contou sobre isso? E por que não conto a outras pessoas sobre isso? Tenho que fazer isso. Lembro que entrei no meu escritório e aí comecei a convidar a todos. Era assim, você tem que ir à igreja. E meu irmão, ele é mais novo que eu. E aí eu falei, Jorge, você tem que experimentar, você tem que ir. Ele participou e foi tocado por Deus. Ele foi completamente transformado pelo amor de Deus. Mais tarde, naquele ano, minha mãe participou e também foi transformada por Deus. Depois disso, meus pais foram a Miami para ver meus avós. E aí levaram meus avós à igreja e eles entregaram suas vidas a Cristo. E tudo graças a um convite. É daí que tiro minha coragem de pensar que graças a alguém ter convidado meu pai para ter um relacionamento com Deus, agora eu estou completamente transformada. Então, por que eu não convidaria outra pessoa? João 9 conta a história de um homem cego que encontrou Jesus e foi completamente curado. As pessoas ficaram surpresas e fizeram todos os tipos de perguntas. Quem te curou? Onde está agora? Como ele fez isso? Onde eu o encontro? Mas ele não tinha todas as respostas. Ele simplesmente disse a elas o que Jesus havia feito em sua vida. Ele disse, tudo que eu sei é que eu era cego e agora vejo. É o mesmo para você e para mim. Você não precisa ter a resposta de todas as perguntas para compartilhar sua história pessoal de como Jesus impactou sua vida. E quando seus amigos virem a diferença que Jesus fez em sua vida, isso abrirá caminho para conversar sobre o Evangelho. Ver nossos amigos experimentarem o amor de Deus é uma das coisas mais emocionantes. A quarta e quinta parte de contar aos outros é o poder do Espírito Santo e a oração. Em 1 Tessalonicenses, Paulo escreveu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Então, contar aos outros não é questão apenas de palavras ou argumentos intelectuais. Se trata de uma experiência com o Espírito Santo. A experiência do amor de Deus derramado em nossos corações. E afinal de contas, é Deus quem transforma vidas. E é por isso que a oração é uma parte essencial de contar aos outros. Minha amiga Tara me inspira por causa da maneira como ela ora por seus amigos. Ela guardava um pedaço de papel dobrado no bolso. E me recordo de ver que uma vez ela o desdobrou e estava cheio de nomes. Eram os nomes de todos os seus amigos pelos quais ela orava para que encontrassem uma vida plena em Jesus. Quando vi, decidi que também ia começar a orar pelos meus amigos. Eu estava no ensino médio e usei meu anuário como guia. Antes de ir para a cama ou de manhã antes da escola, orava por algumas fileiras de rostos vendo cada retrato. Isso me lembra o meu amigo Jared. Nós estávamos na equipe de tênis e sempre acabávamos conversando sobre fé e Deus, então comecei a orar por ele todos os dias também. Eu me lembro que depois de alguns meses, ele chegou na escola um dia e algo mudou totalmente em seu coração. Naquele dia, um dos meus melhores amigos, Jared, começou a seguir Jesus. E sua vida nunca mais foi a mesma. É por isso que é tão importante orar pelos outros. Nós também devemos orar por nós. Os primeiros cristãos oraram pela coragem diante da oposição. Talvez você não enfrente oposição física como eles e como muitos cristãos pelo mundo hoje. Mas você pode enfrentar oposição em outro sentido. Podem insultar você ou rir de você. Você pode orar pela coragem, amor e poder que precisa para continuar contando as boas novas.
se eles alegam que eles estão tentando melhorar o mundo e estão tentando fazer coisas boas, de repente eles deviam tentar fazer coisas boas de verdade. Se os cristãos talvez também não tentassem misturar na política, né? A pessoa pode ter sua fé e estar na política, mas não querer envolver crença com lei. Poderia ser maior, né? Mas também tem muita gente desacreditada. Deveriam ajudar justamente nesses problemas mais urgentes, ou seja, nos problemas não espirituais, mas materiais. Deus pregou pra gente que é difusão do amor, independente da sua religião. Religião não salva ninguém. O que salva é o amor divino. O impacto com certeza deve ser positivo. Nós cristãos, a gente precisa ser semelhante a Cristo. Podemos dizer que quando o pai de Ben, Bob, era um adolescente nos anos 60, ele não era um seguidor de Jesus e frequentar a igreja era no que ele menos pensava. Um dia, depois de terem fumado muita maconha juntos, Bob e seu amigo Dave Maluco decidiram pegar carona para fora da cidade e ver aonde a estrada os levaria. Depois de alguns minutos, eles deram sorte e pegaram carona com 2 outros jovens, que também saíam para uma aventura. Estavam muito sorridentes, mas Bob e Dave Maluco não estavam preparados para o que viria a seguir. Depois de alguns minutos, o motorista começou a falar sobre Deus. Ele explicou que Deus criou todas as coisas com perfeição, mas depois tudo se destruiu. Seu amigo continuou e disse a Bob e Dave que Deus enviara seu único filho, Jesus, para a mais importante missão de resgate, para salvar as pessoas da destruição. Os 4 falaram por 2 horas até chegarem a uma encruzilhada, e era hora dos viajantes se separarem. Quando Bob e Dave saíram do carro, Dave começou a rir. Do que é que eles estavam falando? E eu que sou o maluco? Mas Bob apenas sorriu, porque achava que era simplesmente a coisa mais linda que já tinha ouvido. Pouco depois, Bob chegou a outra encruzilhada, desta vez em seu coração. Ele decidiu que queria seguir Jesus e naquele dia começou um relacionamento com Deus. Até hoje ele se lembra daqueles 2 estranhos e de como eles foram embora sem nunca saber se suas palavras tiveram algum efeito, sem saber a diferença que eles haviam feito em sua vida e nas gerações que viriam a partir dele. Quando você conta às pessoas sobre Jesus, isso tem um impacto. Por isso, não desista, porque o Evangelho é o poder de Deus. Você pode dar esse passo e contar aos outros. Se contar, vai enfrentar desafios. Mas também experimentará a alegria de ver os outros descobrirem a fé em Jesus. Eu não consigo pensar em nada que faça mais diferença na vida de uma pessoa do que encontrar Jesus Cristo. Estão gravando? Tá. Eu vou assustar o Jason com essa aranha. Vem, vamos pegar ele, tá? Cuidado, gente, isso aqui é um cenário, tá? Eita! Vocês gravaram isso?